Olá, bem-vindos para mais um estudo do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 8 dessa obra, no capítulo 3, chamado A Casa Mental. Nesse capítulo, André Luiz está descrevendo os indivíduos que ele irá auxiliar na sua missão socorrista nas cavernas. Nós acompanhamos até agora a descrição de Eusébio, o mentor, das condições em que os grupos já despertos observam em relação à espiritualidade, que já se consideram aptos para o trabalho no bem, porque aceitam a realidade espiritual e, por isso, se colocaram à disposição de Eusébio. Agora, estamos acompanhando as narrativas de André Luiz sobre os companheiros em que ele irá auxiliar diretamente nessas missões. Ele começou a descrever esses indivíduos, demonstrando que se trata de um grupo rebelde, de um grupo de criminosos mesmo, e que precisariam desse amparo a partir do momento em que aceitassem a sua necessidade de despertamento e principalmente apresentando o arrependimento como fator principal para isso. Ele descreve que esses indivíduos têm muitas vezes apenas algumas informações primárias da vida e que precisam desse amparo da espiritualidade como tribos primitivas que precisam do auxílio dos homens civilizados. Fizemos as reflexões aqui das missões em que países já avançados têm em relação àqueles menos avançados e especialmente em relação às tribos indígenas que sofreram a influência muitas vezes desses trabalhadores, desses servidores, desses colonizadores no passado, que muitas vezes falharam nessa missão porque levaram destruição e morte, quando deveriam ter levado desenvolvimento, progresso, exercitando a fraternidade entre os povos. A reflexão que André Luiz faz, portanto, é que eles, como têm conhecimento da vida espiritual, têm esse dever de auxiliar os ignorantes, os maus, os transviados do caminho, apresentando essa realidade espiritual e essas condições para o resgate. Eles, além disso, precisavam ainda desenvolver faculdades, como as crianças têm necessidade de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam hesitantes no chão terreno, como os pequeninos descendentes dos homens se conchegam ao seio materno. Vejam que ele diz que esses indivíduos não são propriamente maus, mas estão ainda muito ligados à terra, às necessidades da carne, aos interesses mesquinhos que a carne oferece. Da mesma forma que crianças ficam apegadas à sua mãe. Guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata, quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários de serviço e aprendizado iniciais. André Luiz está ensinando que a grande maioria, ou pelo menos grande parte dos espíritos desencarnados, frequentam primeiro cursos de serviço, de aprendizado, para depois reencarnar. Mas muitos daqueles sofredores reencarnaram compulsoriamente porque não tinham qualquer preparo para frequentar os cursos de aprendizado ou de serviço. É por isso que compreender a vida espiritual, fazer o bem, estar em condições de ser um servidor de Cristo, são maneiras de
nos auxiliar no mundo espiritual antes das nossas reencarnações, realizando cursos, recebendo orientações, preparando e planejando uma nova encarnação. Por outro lado, diz André Luiz, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo. Ele volta a fazer referência a esse grupo, que não estava longe dele. Me recordo que no último estudo nós falamos isso. Ele estava atuando num local e percebeu esses grupos de criminosos a uma certa distância. Logo após a morte, estavam ali, portanto, agitados. Consumiam por vezes inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos gênios da sombra, como ocorre nos círculos terrenos, com os delinquentes contumazes, segregados da sociedade sadia. Ele faz a comparação, portanto, dos criminosos da terra, que permanecem revoltados e por isso segregados, separados da sociedade. Mas sempre terminavam a corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se por fim de suas perversidades. Então, como nós vimos também, chega um momento que se dá o ponto final. Esses indivíduos irão se arrepender, irão ter remorso depois de muito sofrerem, porque são teimosos. E aí tem a frase de destaque: o arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Por isso que nós falamos várias vezes aqui, inclusive estudando Kardec, que o arrependimento é necessário para o indivíduo expiar, para o indivíduo recomeçar sua trajetória. Ninguém vai direto para os planos superiores sem primeiro arcar com as consequências dos seus atos e, principalmente, reparar o mal feito. Razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. É aí que finalizamos o último estudo fazendo a reflexão de que ninguém dá esse salto na evolução e que, enquanto eles permanecessem nessa condição de sofrimento, nessa condição de rebeldia, eles iriam padecer, eles iriam viver momentos de horror, até que o remorso e o arrependimento os dominassem por completo, possibilitando a sua recuperação, o seu resgate. Vejamos então como as atividades de André Luiz nesse grupo socorrista poderá auxiliá-los. Ele diz: em várias experiências via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Mais uma vez, nós vemos descrições nas obras de seres monstruosos, de seres cuja aparência dá medo, terror, assusta, é desagradável ao olhar, por conta das suas inúmeras aflições, das suas construções mentais que, consequentemente, plasmam um perispírito deformado, um perispírito que assusta. Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes, ou então em verdugos frios das vítimas encarnadas. Ele está se referindo àqueles que se odeiam, desencarnam e continuam se odiando, ou então dos espíritos que obsediam os encarnados por ódio, por esse sentimento de vinculação mental entre eles, sendo verdugos, perseguidores contumazes. Quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria, sem limites. Então ele está falando dos vários tipos, né? Encarnados, desencarnados, vagando ou não, criminosos ou suicidas, que ficam nos vales de punição. André Luiz faz então a reflexão. Mesmo que estivesse diante de criminosos, todos eles passaram por portas idênticas. Tanto André Luiz
quanto aqueles que desencarnam e vão para bons lugares. E os criminosos, os maus, todos passam pela mesma porta. Atravessam o portal da morte e chegam no plano espiritual, a depender de sua condição. Talvez, em muitos casos, houvéssemos abandonado o invólucro material sob o assédio de doenças parecidas. Ele está fazendo uma comparação, se colocando no lugar daqueles que estão em erro. Quantas vezes atravessamos o portal da morte nessas condições, adoecidos pelo ódio, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade? Muitas vezes desencarnamos também conforme esses que André Luiz cita, como criminosos, como doentes da alma. Isto considerando, e por desejar conhecer a divina lei, que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais, confrangia-me o contemplar as imensas fileiras de infortunados. Isso tudo que estudamos, estamos lendo também, novamente, serve para demonstrar que André Luiz, ao observar aqueles seres, fez toda essa reflexão da nossa própria evolução, da evolução dele, e que a justiça divina não concede paraísos a ninguém, nem estabelece sofrimentos eternos, sem permitir ao indivíduo as oportunidades de sua elevação. Ele estava ali para conhecer a lei, a divina lei, e estava atestando que tudo tem consequência. Todas as atitudes tomadas têm uma resposta concernente à nossa atitude, ao nosso ato, proporcional à nossa escolha. E por isso, ele estava diante de uma verdadeira fileira de infelizes. E aí ele vai citar que muitos estão nas instituições de beneficência, na zona de amparo fraterno, em que eles puderam apresentar melhora dos seus quadros, reconhecendo as próprias falhas ou os créditos espirituais. André Luiz está trabalhando os conceitos de mérito, os conceitos de arrependimento sincero, porque quem é recolhido nessas instituições de caridade consegue se libertar do passado ou amealhar novas experiências quando se tem crédito espiritual. Porque as forças intercessoras atuaram nessas situações, trazendo para aquele local tanto os sofredores quanto aqueles que vinham colher experiências como a de André Luiz. E aí nós vimos os conceitos, né? André Luiz, até o momento, havia se referido a todos aqueles que o rodeavam, a todos que ele lidava, ajudando a resgatar. Mas aqueles que estavam um pouco distantes dele eram os verdadeiros infelizes, porque vinham de outras origens, porque revoltados, ignorantes, perturbadores, teimosos, de alma impermeável às advertências. A gente tem que tomar um cuidado para não permitir que a nossa alma seja teimosa, de não ouvir as advertências do bem. O grupo que André Luiz iria trabalhar com o resgate era um grupo revoltado, teimoso, que não se importava com os alertas feitos. Enfatuados e vaidosos, perseverantes no mal, usurpadores da energia anímica em atitudes perversas diante da vida. Se eu não me engano, foi aqui que nós encerramos o último estudo. Fiz uma recapitulação para a gente entender, de fato, quem são aqueles a que André Luiz irá iniciar as atividades socorristas. São, portanto, aqueles de origem diversa dos que já estão despertos. São os teimosos, os maus mesmo.
Ele então diz que o contato inicial que André Luiz teve fora simples encontro, casual, fortuito, sem maior significado. Na grande maioria das vezes, nas outras obras que nós vimos, André Luiz teve um contato inicial, mas sem aprofundar. Me recordo, inclusive, que ele sequer descrevia a condição física em que se apresentavam esses espíritos. Física no sentido de perispírito, né? Ele então pergunta, por que motivo se demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Ele mesmo pode responder isso, né? Porque ele passou um tempo no umbral. Por quanto tempo ele deixou de reconhecer a grandeza de Deus e de se arrepender? É uma pergunta que todos têm que se fazer, especialmente aqueles que ainda não foram resgatados. Por que eles demoravam tanto nessa condição de incompreensão? Por que adiavam a recepção da luz em suas vidas? Quem gosta de sofrer? Os que sofrem, portanto, para encerrar o sofrimento, precisam fazer essa escolha para não adiar mais a recepção da luz. André Luiz ainda pergunta, não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Eles não estavam ali sofrendo? Por que continuavam rebeldes? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? São perguntas lógicas, mas que a gente sabe que na prática poucos pensam nelas, né? Poucos estão na condição ali de perseguidores, achando que estão sofrendo. Eles sempre culpam os outros, nunca reconhecem os seus próprios erros e por isso não se fazem essas perguntas. Se gostam de sofrer, por que manter essa vibração negativa se nós podemos escolher pela recepção da luz? Por que perder um tempo valioso? Quase ninguém faz essas perguntas e acabam por ficar anos a fio em desequilíbrio. Muita vez surpreendia-me a contemplá-los. André Luiz olhava para eles. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam monstruoso desenho, provocando ironia e piedade. Ele faz referência mais uma vez, né, à aparência monstruosa desses espíritos, sem dar maiores detalhes, o que causava ironia para outros seres tão inferiores quanto eles, ou piedade daqueles que já despertaram para o bem. Que lei regeria a estereotipagem de suas formas? Olha que pergunta de André Luiz. Que lei será que rege essa forma monstruosa que os espíritos inferiores produzem em seus perispíritos? Tê-los-ia olvidado a Mãe Natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos? Ou recebiam eles esses traços de apresentação pessoal como castigo imposto por superiores desígnios? André Luiz está perguntando, mas ele sabe a resposta, né? A forma monstruosa que eles se apresentam é resultado de uma vontade íntima deles ou um castigo de Deus? A gente sabe a resposta, né? Porque a natureza, ela traz a harmonia das formas. Quando esses indivíduos se esquecem das condições que a Mãe Natureza impõe aos corpos físicos, se apresentam conforme o seu estado mental exterioriza. Não por punição divina, mas por consequência. Tais interrogações que me esfervilhavam no cérebro, diz André Luiz, me punham aflito por viver a possibilidade que se me oferecia. Ele sentia aflição de pensar como que aqueles indivíduos formavam aqueles corpos que assustavam. Aproximei-me de Calderaro naquela manhã, sedento de saber.
Expus-lhe minhas indagações íntimas, relatei-lhe aos ouvidos tolerantes minha expectativa ansiosa, longamente sofreada. Pretendia conhecer os que se entretinham na maldade, no crime e na inconformação. Então André Luiz expôs essas dúvidas a Calderaro e a sua vontade de ajudar esses espíritos sofredores. Meu amigo escutou calmo, sorriu benevolamente e começou por esclarecer. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Então ele já começa a resposta falando, muda o seu conceito para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não. É-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Essa frase está destacada porque, de fato, ela é muito importante. Esse olhar é um olhar de quem tem empatia, de quem se compadece com o outro, ainda que esse outro seja criminoso, mau. Por quê? Quem tem o olhar compassivo, quem tem empatia, enxerga a perversidade como loucura. O mal, ele é um louco, um doente mental. É difícil ter essa visão, né? Porque geralmente a ação do mal nos traz uma revolta, nos traz uma vontade primitiva de vingança, de retribuir o mal com o mal, e por isso é muito difícil olhar um ser criminoso que faz o mal e colocar a sua condição como louco, como doente, que de fato é. Apesar de ter consciência das suas ações, de ser julgado na Terra pela lei humana como alguém que tem consciência da ilicitude do que faz, o Espiritismo nos ensina que sim, ele será responsabilizado pelo que faz, porque sabe que está errado. Mas isso não exclui a nossa possibilidade de enxergá-lo como doente, como alguém que perdeu a razão, porque de fato, quando o indivíduo escolhe o mal, ainda que seja maior de idade, consciente da ilicitude do que faz e da imoralidade, ele continua sendo um doente, alguém que perdeu a razão. Quem tem empatia, quem é compassivo, também enxerga a revolta como ignorância. Quando vemos alguém revoltado, brigando, xingando e discutindo com Deus, é alguém que ignora um conhecimento superior, que ainda está preso a uma relação infantil com Deus, e por isso a revolta. E por fim, também quem tem empatia enxerga o desespero como enfermidade. O indivíduo que não está revoltado, que não é mau, mas está desesperado, também é doente. Também é um tipo de enfermidade. André Luiz então fica perplexo e Calderaro acrescenta: entendeste? Essas definições em verdade não são minhas. Aprendemo-las do Cristo, em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. Então veja a humildade de Calderaro. Quando ele ensinou esses conceitos, ele diz: não sou eu que estou dizendo, André. Eu retirei esse entendimento do próprio Cristo, que quando se referiu a nós, ou seja, Calderaro se incluiu como mau, como criminoso, como doente, como revoltado. Ele, Jesus, nos ensinou e nos amparou, nos acolheu. Então esse raciocínio é muito importante, que nos provoca a termos uma atitude semelhante ao do Cristo, olhar os doentes como necessitados, os maus como enfermos mentais. Da mesma forma que Jesus nos olhou quando estávamos nesse nível espiritual. Da mesma forma que o Cristo nos amparou, mesmo que estivéssemos no crime.
É por isso que temos que sim olhar os criminosos como alguém que irá responder por seus atos, mas que está doente, que está com a sua casa mental totalmente perturbada. Não estou dizendo que devemos passar a mão na cabeça, deixar de puni-lo pela lei humana, mas sim evitar, eliminar o sentimento de ódio, de revolta, de vingança contra esses seres. São doentes, que estão distantes do Cristo por enquanto, mas que Ele mesmo, o Cristo, se compadece desses irmãos e os despertará um dia também. André Luiz continua: julguei que o instrutor se estendesse em longa exposição verbalista relativa ao assunto, trazendo referências preciosas e comentando experiências pessoais. Nada disso. Então André Luiz achou que Calderaro ia dar uma palestra ali para ele, explicando com detalhes tudo o que significa enxergar o outro como doente. Mas não. Calderaro não dividiu nenhuma experiência pessoal, não fez uma palestra, não trouxe conceitos complexos para André Luiz. Respondeu com essa frase de destaque que nos faz refletir sobre a bondade do Cristo para conosco quando nós estávamos no lodaçal do erro, e que é suficiente para a reflexão que André precisava naquele momento. Calderaro então informou simplesmente a ele: a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias ou da obnubilação da razão nos estados de aviltamento do ser. Ele volta então a trazer o conceito de que quem é cego do espírito é porque é ignorante ainda. Quem tem a razão nublada, quem tem essa razão impedida de manifestar-se, está também doente. Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, faz-se mister saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Então, a explicação de Calderaro é: André, eles são doentes, eles são enfermos. E para você entender, eu vou te contar como que a loucura se instalou na civilização humana. E essa loucura faz com que esses indivíduos ainda se entreguem ao mal. Para isso convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e o do homem desencarnado em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. Calderaro está explicando, portanto, que para compreender a condição desses seres, o porquê que estão atrasados, retidos na evolução voluntariamente, é necessário estudar o cérebro humano. Para entender essa desarmonia íntima, já que o cérebro é o centro de manifestação da atividade espiritual. Cérebro esse, logicamente, que acompanha o perispírito e armazena memória, manifestação do ser. Não o cérebro do corpo físico, mas sim a mente humana, seja ela encarnada ou desencarnada. Desejaria continuar ouvindo nas explicações claras e convincentes a lhe fluírem dos lábios, mas Calderaro silenciou para afirmar ainda. Então André Luiz fala, queria continuar ouvindo, mas Calderaro concluiu: não disponho de muito tempo para discretear de matéria estranha aos meus serviços. Calderaro, portanto, está vinculado a outro tipo de atividades, e ele não queria ali ficar muito tempo falando de algo que ele não trabalha diretamente. Cérebro humano, a loucura coletiva que leva a esses grupos de sofredores. Todavia, diz ele, lidaremos juntos, convictos de que, trabalhando nas boas obras, aprenderemos sempre a ciência da elevação. Então seria o serviço, seria o trabalho,
seria a atividade de André Luiz que iria responder às suas dúvidas sobre aqueles seres. Calderaro então sorriu e disse: o verbo gasto em serviços do bem é cimento divino para realizações imorredouras. Ou seja, falar do Evangelho, ensinar, debater o aprendizado extraído das obras e do Evangelho é como um cimento divino que vai dar essa base para os trabalhos futuros. Então, o verbo pode ser utilizado justamente para preparar o terreno, para preparar o indivíduo para reflexões maiores. Conversaremos, pois, servindo aos nossos semelhantes de modo substancial, e nosso lucro será crescente. Então, a conversa deles não vai ser verbal, vai ser uma conversa por meio do serviço, e dessa forma André Luiz vai aprender, vai tirar todas as suas dúvidas. Calei-me edificado, disse André Luiz. Daí a alguns minutos, acompanhando Calderaro, penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo doente que o assistente deveria socorrer. Então eles já começaram suas atividades na terra. Entraram no hospital e estavam ao lado de um doente, que seria objeto de socorro por Calderaro. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições de inferioridade e sofrimento. Então, o primeiro caso da obra já traz alguém vinculado a uma entidade sofredora do além, a um obsessor. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença do companheiro de sinistro aspecto. Como sempre, dificilmente o encarnado percebe a presença do obsessor. Pareciam visceralmente jungidos, unidos um ao outro, tal a abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam desde o tórax à cabeça, pelo que se me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Essa visão narrada aqui por André Luiz demonstra muito bem como funcionam as obsessões. Percebam que a obsessão não é só um motivo de sofrimento para o obsidiado, mas o obsessor também está nessa rede fluídica de ligações com o obsidiado. Os dois, obsessor e obsidiado, estão numa teia, como se fosse uma prisão, algemados uns aos outros, algemado um ao outro, porque se odeiam, porque a casa mental de cada um deles sintoniza e se atrai, causando essas ligações do tórax à cabeça. Fios que ligam obsessor e obsidiado e ficam, portanto, grudados, jungidos, unidos num pensamento único de perseguição, de sofrimento, de dor. Pensamentos de um deles, com certeza, viveriam no cérebro do outro. Olha só o que diz André Luiz. A ligação é tão íntima que o pensamento de um também percorre a mente do pensamento. Também percorre o pensamento, a mente do outro. Tanto o obsessor quanto o obsidiado pensam e escutam os seus pensamentos, um do outro. Comoções e sentimentos também seriam permutados entre ambos com precisão matemática. Percebam o nível de união entre obsessor e obsidiado. O pensamento de um também percorre a mente do outro. Comoções e sentimentos também. O que pensa e o que sente também é transmitido um para o outro. Espiritualmente estariam de contínuo perfeitamente identificados entre si. Observava-lhes admirado o fluxo de comuns vibrações mentais. Então, pela visão que André Luiz tinha, ele fazia diferença entre um e outro, mas o fluxo de vibrações mentais era constante.
um trocava com o outro. Dispunha-me a comentar o fenômeno quando Calderaro, percebendo a intenção de André Luiz, se adiantou. Então André Luiz, como sempre, já ia começar a comentar, o que ele estava vendo, sobre aquela obsessão, sobre aquela ligação. Calderaro interrompeu e disse: examina o cérebro de nosso irmão encarnado. Ele faz um pedido expresso a André Luiz. Foca no cérebro do encarnado. André Luiz então se concentrou na contemplação desse delicado aparelho, que é o cérebro, centralizando toda a sua capacidade visual para analisá-lo interiormente. Nós já vimos em outras obras como André Luiz conseguiu essa ferramenta, de perscrutar pelo olhar os detalhes de qualquer órgão humano, de qualquer elemento espiritual. Então, ele, concentrando-se, conseguia ver com detalhes o objeto da sua concentração. Nesse caso, era o cérebro do encarnado. O envoltório craniano, diz André Luiz, ante meus poderes visuais intensificados, não apresentava resistência. Então, a ligação que o obsessor tinha com o obsidiado não tinha qualquer resistência deste último. O obsidiado mantinha essa ligação com o obsessor sem qualquer resistência no seu cérebro. Como reparara de outras vezes, ali estava o complicado departamento da produção mental, semelhando-se ao laboratório dos mais complexos e menos acessíveis. Até hoje, nós ainda não desvendamos os segredos do cérebro. Utilizamos uma porcentagem pequena e os estudos também não avançaram para abarcar o cérebro como um todo, em todas as suas potencialidades. Então, o cérebro é um departamento complicado de produção mental. Nem André Luiz pôde descrever, de uma forma mais clara, como se dava essa ligação entre obsessor e obsidiado. Ele diz: as circunvoluções separadas entre si, reunidas em lóbulos, que é o mesmo que lobos, lobo frontal, que lados do cérebro, parte mais ou menos bem definida de um órgão, especificamente do cérebro, pulmões e glândulas, demarcada por fissuras, sulcos, tecido conjuntivo, etc. Então, André Luiz está descrevendo que o cérebro do obsidiado apresentava então essas circunvoluções separadas, reunidas pelos lobos, igualmente distanciados uns dos outros pelas fissuras, dando a ideia de um aparelho elétrico quase indevassado pelos homens. Ele está fazendo análise científica, análise médica, descrevendo o cérebro, suas regiões e como elas se comunicavam entre a mente do obsidiado e a mente do obsessor, como um aparelho elétrico. Ele compara então os dois hemisférios, recorda a terminologia clássica que ele aprendeu, porque ele foi médico na Terra, e demorou-se longos minutos reparando as especiais disposições dos nervos e as características da substância cinzenta. Então, André Luiz, como bom estudioso que é, e por ter sido médico, ficou ali um tempo estudando, observando o cérebro do encarnado. A voz de Calderaro quebrou o silêncio. Observa a sinalização. Então, primeiro, Calderaro induziu André Luiz a focar no cérebro do encarnado e agora ele fala, observa um fenômeno bem específico. A sinalização. André Luiz diz então que ficou assombrado, porque notou pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Ele está começando a ver as diferenças, os detalhes das irradiações mentais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas
através das forças radiantes. Cada lóbulo do cérebro apresentava forças radiantes diferentes. Ele diz: descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Ele vai dividir o cérebro conforme o que ele estava observando ali. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Então, na parte frontal do cérebro, essa associação entre a mente do obsessor e do obsidiado eram brilhantes. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Então notem que as 3 regiões, cada um tinha uma coloração, um brilho diferente, sendo que o frontal tinha um brilho maior. Já despendi alguns minutos na contemplação das células nervosas, quando Calderaro aconselhou: examinaste o cérebro do companheiro, que ainda se prende ao veículo denso. Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado, que o influencia de modo direto. Então, nós vimos as características do cérebro do encarnado e agora vamos ver as características do cérebro do desencarnado. A entidade, que não se dava conta de nossa presença, em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Então olha que interessante essa descrição do obsessor, né? Ele está num plano espiritual e ele não está vendo André Luiz nem Calderaro, porque se vincula à carne, se vincula ao plano físico. Isso a gente já sabe, já conhece, já viu em várias obras, né? Por conta da vibração pesada, muitos espíritos não conseguem enxergar outros espíritos em situação superior, mediana ou de elevação espiritual. O obsessor, portanto, não conseguia ver nem André Luiz nem Calderaro e vigiava sua presa, que era o encarnado obsidiado, como se fosse um felino vigiando esse alimento, essa presa. André Luiz continua: observei estranha ferida na região torácica dele e dispunha-me a investigar-lhe a causa. Então ele achou uma ferida na região do tórax, do espírito. E ele começou a analisar os pulmões dele, para entender o porquê ele tinha uma ferida no peito. Calderaro corrigiu André Luiz: trataremos da chaga no trabalho de assistência. Concentra as possibilidades da visão no cérebro. Calderaro deu uma bronca em André Luiz, porque ele já pediu para André Luiz focar no cérebro do obsessor. André Luiz já estava se distraindo e querendo analisar o pulmão dele. O pulmão, porém, seria analisado depois. Ele trazia uma ferida no peito, que seria analisada depois. Foca no cérebro, André. Decorreu então alguns momentos, André Luiz concluiu, analisando as peças e o ritmo vibratório, que os 2 cérebros eram quase idênticos. O cérebro do encarnado obsediado e o cérebro do desencarnado obsessor eram quase idênticos. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância, que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. Então olha que interessante. Primeira diferença entre o cérebro do encarnado e do desencarnado. O cérebro do desencarnado apresentava uma leveza maior, estava menos obscuro que o cérebro do encarnado. E aqui eu já disse, né? Cérebro do encarnado é carne, porque ele está no corpo. Cérebro do desencarnado é perispírito. É uma matéria
mas não tão grosseira quanto a do corpo físico. Talvez por isso o cérebro do desencarnado apresentava essa aparência mais leve, menos obscura. Teve a impressão, André Luiz, então, de que se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, escoimando-o de certos corpúsculos mais pesados, seria ele quase igual, em essência, ao da entidade que o mantinha sob exame. Então, André Luiz faz um comentário que ajuda a gente a entender um pouco. Ele fala que se ele lavasse o cérebro do encarnado, retirando aqueles corpúsculos, aqueles vibriões, os vermes mentais, o cérebro do desencarnado ia ficar igualzinho do encarnado. E vice-versa, né? Porque a sujeira vinculada à matéria física é que trazia a diferença entre o cérebro do encarnado e do desencarnado. As divisões luminosas, porém, eram muito parecidas em tudo. Então, a única diferença dos dois cérebros era a questão da cor, da obscuridade, porque as divisões luminosas dos lobos, como a gente viu, eram iguais. Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Então, interessante esse lado científico do estudo de hoje em relação aos cérebros do encarnado e do desencarnado. Eles vão ser muito parecidos, só se diferenciando em relação à aparência por conta do corpo físico, que é mais grosseiro. A pouca luminosidade do córtex motor e a quase nenhuma luminosidade da medula espinhal eram idênticas da mesma forma da luz que provinha dos lobos frontais, porque tinham mais atividade. André Luiz fala então que parou de comparar e olhou para Calderaro, perguntando a ele pela sua própria expressão. Calderaro, sorridente, disse: depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Então eles estavam ali analisando e atestando na prática como a vida prossegue no além. E um dos momentos que eles mais valorizam e ficam espantados, como a vida se manifesta também no além, entre dois seres, um encarnado e outro desencarnado, unidos pelo ódio, pela perseguição recíproca, mas tão unidos e tão semelhantes que os seus cérebros apresentavam as mesmas características. Aqui aprendemos que o organismo perispirítico, que nos condiciona em matéria mais leve, mais plástica, após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Olha a conclusão que Calderaro chegou. Ele está dizendo que assim como o corpo físico, o corpo perispiritual também é fruto da evolução. O nosso corpo é fruto da evolução. O corpo perispirítico também. Não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Então Calderaro está indo além, está vendo Deus, está enxergando a lei divina nesse processo de observação dos cérebros de um encarnado e de um desencarnado unidos por uma obsessão. Tanto o corpo físico quanto o corpo perispirítico é fruto da evolução. Nós não estamos condenados a viver num paraíso de papelão. Tudo evolui, tudo prossegue evoluindo, no além também. Não há favoritismo no templo universal do Eterno. Todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. Ele está justamente comentando como tudo continua evoluindo, mesmo no plano espiritual. Até mesmo o corpo
que utilizamos no além evolui também, se aperfeiçoa. Ninguém é favorito. Todos têm que evoluir por suas próprias obras, pelos seus próprios esforços. A crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Ele está indo muito além, ele está indo lá no início da evolução, do princípio inteligente. Nem espírito é ainda. Desde o cristal que está na corrente do rio, está se libertando aos poucos, está evoluindo. As árvores, que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno, acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. Então ele está fazendo o trajeto evolutivo desde o princípio inteligente. Falou dos cristais nos rios, das árvores, que já vai treinando a memória por viverem centenas de anos. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-nascidos, aprende rudimentos do amor. Olha só, as experiências que temos nas reencarnações vão nos ensinando virtudes. Desde o momento em que o princípio inteligente anima o vegetal, o mineral e o animal, todos nós, antes ainda de nos constituirmos individualidade como espíritos, já vivenciamos o quadro evolutivo pela lei divina que é perfeita. A mãezinha tigre, a tigre fêmea, já aprende rudimentos de amor ao lamber seus filhotes. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Os macacos começam a manifestar a palavra, a treinar, a evoluir, até o momento em que o elo que se dá na espiritualidade, por isso o elo perdido, não se acha esse elo no plano físico, o elo está na espiritualidade. Deus forma o espírito, que vai ter todas essas experiências do plano, do reino animal, vegetal e mineral, dos reinos animal, vegetal e mineral, pelo princípio inteligente, e formará esse espírito conjunto de experiências, começando aí mais uma caminhada de evolução, porque a ideia de Calderaro é: a evolução sempre está presente, nós sempre evoluímos, desde o momento em que habitamos ou animamos os outros reinos, até o momento que, individualizados como espíritos, continuamos a trajetória evolutiva, e depois dela também, seja encarnado ou desencarnado, como nós vimos. Tanto o encarnado quanto o desencarnado evoluem, não somente as suas almas e seus espíritos, mas os seus corpos, o corpo físico e o corpo perispirítico também. Ele vai concluir: em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Estamos no comecinho, engatinhando ainda. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Então, na mesma ideia, já finalizando o estudo de hoje, percebemos a evolução contínua dos seres, não somente dos demais reinos, mas o espírito individualizado e o seu corpo também. Seja o plano físico, seja no plano espiritual, a evolução é regra e não há favoritos. Façamos então a reflexão do estudo de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade reencarnatória que nos permite evoluir, que nos permite somar experiências, decisões, felizes ou infelizes, a depender do nosso livre-arbítrio, a fim de que nós possamos evoluir pouco a pouco e compreender essas relações do além, que, no objeto do estudo dessa obra, se faz nas relações entre obsessores e obsidiados,
entre sofredores que praticaram o mal e desprezaram o Espírito enquanto encarnados e agora sofrem as consequências no além. Despertemos enquanto há tempo e busquemos o estudo, a oração e o bem, na reforma íntima, no relacionamento com os nossos familiares e na nossa relação também com o divino, buscando-o diariamente, preocupando-nos com a evolução e servindo a Cristo Jesus, seguindo as suas orientações de amor ao próximo e fazer com eles o que gostaríamos que fizessem conosco, especialmente nos momentos de necessidade. Agradeço a todos que nos acompanham e encerro mais um estudo, rogando a presença dos amigos espirituais, dos nossos mentores, dos nossos queridos servidores do Cristo que atuam na divulgação da doutrina e no esclarecimento das mentes cansadas, equivocadas e ainda vinculadas à matéria. Que possamos em cada estudo despertar um pouco mais para as verdades eternas e fazer o esforço individual da reforma íntima, nos tornando espíritos melhores, indivíduos melhores a cada dia. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que Maria Santíssima nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.